relação entre imitação diferida e brinquedo simbólico? Imitação é reproduzir um evento, um gesto, uma palavra que aconteceu na presença da criança. A criança imita e reproduz isso, ela repete isso em algum momento. E, claro, aquilo que ela repete é o que teve significado para ela. E o significado pode ser de uma multiplicidade, né? Se aquilo foi interessante, foi hilariante, foi divertido, foi prazeroso, ela tende a imitar. E isso pode ser um gesto, pode ser uma palavra, né? E esta imitação o Piaget situa como acomodação. E acomodação ele identifica como experiência. E experiência aqui tem que ficar bem claro que experiência não é prática. A prática, qual é a dinâmica da prática? A dinâmica da prática é sempre repetir o que a gente conseguiu, o que deu certo no passado. Enquanto que a experiência não, a experiência é inventiva. A experiência é se apropriar da prática e modificá-la. Isso é que é a experiência. Então, se a imitação é experiência, e aqui é bom citar um escritor, Aldous Huxley, que diz: experiência não é o que se fez, portanto não é prática, é o que se faz com aquilo que se fez. Então é a apropriação daquilo que se fez e, consequentemente, mudança daquilo que se fez. Porque quando a gente se apropria de uma coisa que a gente fez, a gente percebe os limites, as deficiências, as dificuldades desse fazer e daí se esforça para modificá-lo, para transformá-lo. Então, a imitação é a experiência, é a acomodação. E a acomodação é sempre modificação do sujeito, dos esquemas de assimilação, em função dos desafios do meio que foram assimilados. Enquanto que brinquedo é assimilação. O brinquedo é assimilação e o brinquedo é assimilação no sentido prazeroso. A criança assimila qualquer coisa a qualquer coisa. Se ela pega um objeto, ela pode, por exemplo, usar como se fosse um pássaro, como se fosse um avião, né? Como se fosse um carrinho, como se fosse um gato andando sobre o muro. Ou seja, ela pode assimilar o brinquedo a qualquer significado que ela ache interessante. Então, o brinquedo significa assimilar por assimilar, pelo prazer de assimilar. E isso a criança faz amplamente, sem ninguém precisar mandar, sem ninguém precisar dizer para ela fazer. Ela faz porque brota de uma necessidade. Então, tanto a imitação quanto o brinquedo brotam da necessidade. Por isso, quando eu ouço dizer que a criança tem que brincar, não, ela não tem que brincar, ela brinca. Ninguém precisa dizer para a criança: tu tem que brincar. Não, ela brinca, isso faz parte do seu ser, da sua evolução. Ela não pode ser diferente. Aliás, quando a gente observa animais jovens, cachorros, gatos, eles brincam. Chimpanzés, as várias espécies de macacos, eles, quando jovens, sobretudo quando jovens, eles brincam, né? E com a criança não é diferente, só que para a criança tem uma diferença muito grande com esses outros mamíferos. É a capacidade simbólica. Ela pode criar e recriar brinquedos, ela pode inventar brinquedos. Então, um objeto qualquer
ela pode atribuir significado a esse objeto, múltiplos significados. Então, o brinquedo é assimilação e a imitação é acomodação. Então, como é que nós podemos interpretar? Brinquedo e imitação são duas coisas complementares no desenvolvimento da criança. Eles são inseparáveis, a tal ponto que a gente pode dizer assim, a criança brinca de imitar e imita de brincar. Ou seja, a gente não sabe bem até onde vai o brinquedo, até onde vai a imitação, porque as duas coisas acontecem o tempo todo. E se brinquedo é assimilação, e a assimilação diz respeito às possibilidades da criança criar o seu mundo, imagina o interesse e a importância que tem o meio social no qual ela está, no sentido de fornecer brinquedos. Eu não estou falando de brinquedos comprados, brinquedos caros, não. Da riqueza de objetos, inclusive de acesso a objetos que tem dentro de casa, evidentemente com cuidado com os objetos perigosos, como faca, como garfo, que podem machucar, mas mesmo esses, com a presença do adulto, a criança pode aos poucos manipular, né? Ou um objeto de vidro que a criança quer pegar, mas é perigoso porque ela pode deixar cair, pode quebrar, pode se machucar. Se o adulto criar um ambiente onde ela possa fazer isso, para ela é de extrema importância. Então, o brinquedo e a imitação, assimilação e acomodação, são os dois movimentos que predominam totalmente entre 1 ano e meio a 2 anos, em média, até 4 anos e meio, em média. É claro que continua depois, mas é esse período, em média, que é intensamente o exercício desses dois movimentos que produzem o desenvolvimento cognitivo e afetivo, né? E isso nós podemos ver nas várias formas de brinquedo da criança, como ela expressa as suas emoções.